Estamos em mais uma aula de solução de questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão que vai ser apresentada agora, ela trata de um tema fundamental para o direito da criança e do adolescente, que é o acesso à justiça. A gente vê a cronologia da lei, do 1º ao 6º a lei se apresenta, do 7º ao 69 apresenta os direitos, do 70 ao 85 é toda a prevenção, do 85 ao 90 tem a base política, lá no 90 tem a fiscalização e a retaguarda, do 90 até o 98, 98 a presença de situação de risco, depois vem medidas de proteção, socioeducativa, conselho tutelar, até que ela chega na justiça. As legislações anteriores já começavam com o poder judiciário, com justiça. Essa não, essa como é uma convocação da sociedade, como é um projeto de sociedade, o judiciário vai aparecer lá do meio para o fim. Porque acredita-se que se fizer tudo que a lei propõe na sua base, no seu escopo, o judiciário vai ter muito menos trabalho, porque já se atuou nos direitos, já se garantiu a proteção, já se trabalhou na prevenção, enfim, sobraria para o judiciário um acervo muito pequeno de soluções a serem conquistadas. Mas, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a trabalhar com o Estatuto da forma que o Estatuto clama que a gente trabalhe com ele. E, por conta disso, o acesso à justiça passa a ser um ponto sempre fundamental. A partir do artigo 141, você vai encontrar acesso à justiça. E a questão vai tratar do 141 e seguintes, e é bom que a gente já abra o Estatuto neste nível para que a gente possa entender e melhor resolver a questão que ora se apresenta. Vamos ver. Com nítida inspiração na doutrina da proteção integral, exatamente, o Estatuto dispõe sobre a proteção integral de todas as crianças e adolescentes, garantiu à criança e ao adolescente o mais amplo acesso à justiça, como forma de viabilizar a efetivação de seus direitos. Consagrou-lhes o acesso a todos os órgãos do poder ou a todos os órgãos que exercem funções essenciais à justiça, como o Ministério Público, Defensoria. Tendo em conta tal ampla proteção, assinale a alternativa correta. Vem aqui para mim. Quando se fala acesso à justiça no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se fala acesso ao Poder Judiciário propriamente. Se fala acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e a todos os órgãos que possam, naturalmente, ajudar a criança e o adolescente a materializar e concretizar seus direitos através da justiça. Então, acesso à justiça é acesso ao Poder Judiciário e a todos os órgãos que o assessoram ou que compartilham com ele, melhor dizendo, a tarefa de distribuir justiça, notadamente Defensoria Pública e Ministério Público. Vejamos o que diz a letra A. A letra A nos informa: as custas e emolumentos nas ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela, deverão ser custeadas pela parte sucumbente ao final do processo. O artigo 141, parágrafo 2º, diz: 141, parágrafo 2º, diz: as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custos e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Trata-se de justiça gratuita e o judiciário só vai tratar de custas se houver litigância de má-fé, que aí vai se estipular quanto seriam as custas do processo, pode-se até aplicar a multa em 10 vezes o valor dessas custas, se notar que a parte ajuizou a ação com maldade ou para tirar algum tipo de proveito escuso, né, caracterizando notadamente a litigância de má-fé. Fora desse diapasão de litigância de má-fé, as ações judiciais na área da infância, de competência da Justiça da Infância e Juventude, serão absolutamente gratuitas, regra do artigo 141, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos o que diz a letra B. Na hipótese de colisão de interesses entre a criança ou adolescente e seus pais,
a autoridade judiciária lhes dará curador especial, o mesmo ocorrendo nas hipóteses de carência de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Olhe, 142, notadamente o parágrafo único, diz textualmente: a autoridade judiciária dará curador especial, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável. Dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então, a máxima da proteção integral. Toda vez que o interesse da criança estiver em rota de colisão com seus pais ou responsável, né, ou quando houver uma necessidade de representação, mesmo que de forma eventual, por uma ausência do pai, por uma viagem ou coisa desse gênero, o juiz da infância e juventude poderá dar curador especial àquela criança. O objetivo é garantir o direito que ela tem. E não vai ser por uma falta de representação que esse direito não vai ser garantido. Por isso que existe a figura do curador especial. E também, se houver uma implicância, uma impertinência, uma colisão de interesses, o juiz nomeará curador para que ele possa lutar em nome do interesse da criança e do adolescente. Se ele vai conseguir o direito, é outra coisa, mas que o curador vai estar lá vigilante para fazer valer o direito, notadamente nos casos em que os pais estejam negligenciando em relação àquele direito, aí sim, existe a figura do curador especial, regra expressa, como já vimos no artigo, volta aqui para a questão, no artigo 142, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver a proposição de letra C, logo agora, diz: em obediência ao princípio da publicidade, é permitida a divulgação de atos judiciais e administrativos que digam respeito à autoria de ato infracional praticado por adolescente, podendo ser expedida certidão ou extraída cópia dos autos, independentemente de demonstração do interesse e justificativa acerca da finalidade. Primeiro, em obediência ao princípio da publicidade, permitida a divulgação de atos judiciais e administrativos de jovens envolvidos em ato infracional, não é? Inclusive expedida a certidão. Uma coisa é a divulgação, a outra a certidão, independentemente de justificativa. Bom, ponto. Tais fatos, no entanto, se noticiados pela imprensa escrita ou falada, devem conter apenas as iniciais do nome e sobrenome do menor, sendo vedadas as demais formas expositivas, como fotografia, referência ao nome, apelido, etc. Volta para mim. Eu tenho dito nas minhas aulas que quando se usa a expressão menor, a expressão denúncia, a expressão peculiaridades da lei, a expressão pena, elas geralmente embotam um erro na proposição. Aqui já usou a expressão menor. A expressão menor não é que ela esteja errada, mas ela culturalmente foi banida da área da infância e juventude porque ela nos remete ao extinto Código de Menores de 1979. E para tirar aquele estigma da doutrina da situação irregular, a legislação atual e moderna, ela usa a expressão criança ou adolescente, ou criança e adolescente. Ela evita ao máximo usar a expressão menor. Como a proposição já utilizou aí a expressão menor, conforme a gente pode ver, ela já tem aquele hálito de equivocado. Voltemos para ela, para a gente fazer os rabiscos pertinentes. E aqui, olha, ela está em equívoco, primeiro, que o artigo 143 diz que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional. E no parágrafo único diz que qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência. Referência a nome também não pode ter nada que identifique. Se houver a divulgação, tem que ser da forma mais
reservada possível. E quanto à publicação, melhor, a expedição de cópia ou certidão, a previsão está lá no artigo 144. Só será autorizada a expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior, se houver demonstrado interesse e justificada a finalidade. Então, o juiz da infância e juventude poderá autorizar a expedição de uma certidão se a finalidade e o interesse forem cumpridamente justificados. Então, a proposição aqui de letra C está equivocada, porque ela erra, voltemos para ela, na questão da divulgação dos atos judiciais envolvendo adolescente em conflito com a lei, onde nada pode identificar o jovem, né? E também quando ela sugere a expedição de certidão, independente de justificação da finalidade. Na verdade, exige todo cuidado, porque a divulgação desses atos ela é vetada pela lei, não é para esconder nada, não. Porque existe uma diferença muito grande entre justiça secreta e segredo de justiça. Segredo de justiça existe, é para preservar a identidade do jovem. Justiça secreta já é algo completamente diferente que não pode existir. Mas, na hora que você identifica um jovem que praticou o ato infracional na imprensa, coloca a foto dele, a identificação dele, você praticamente fulmina o futuro dele. E a lei quer garantir que ele ultrapasse essa fase de turbulência e de equívocos e entre limpo, vamos dizer assim, com todas as chances e possibilidades na fase adulta de sua vida. É por isso que ela tem todo cuidado na divulgação de atos e na expedição de certidões. Vejam a esse propósito os artigos 143 e 144 do Estatuto. Vejamos o que diz a letra D. A letra D diz: a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem por defensor público, sendo admitida a nomeação pelo juiz de advogado se o adolescente não tiver defensor, não podendo posteriormente o adolescente constituir outro de sua preferência. Na verdade, a gente vai encontrar aqui no artigo 141, parágrafo 1º, a expressão que diz: a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem através de defensor público ou advogado nomeado. E lá no artigo 207 do Estatuto, você vai encontrar que nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Ponto. Se o adolescente, parágrafo 1º, se o adolescente não tiver defensor, será nomeado pelo juiz, ressalvado o direito a todo tempo de constituir outro de sua preferência. Então, não é vedado a ele constituir outro defensor. Ele pode, a todo tempo, constituir outro defensor de sua preferência. Assim, nós vimos alguns pontos pertinentes ao processo e à atuação de advogado em relação ao adolescente em conflito com a lei, com a questão que agora finalizamos. Com essa questão, nós encerramos mais esse bloco e, naturalmente, teremos outras aulas com outras questões para os nossos alunos.